Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abunde entre nós nessa manhã de um dia especial, um dia que nós comemoramos o aniversário da nossa igreja, que ontem tivemos a comemoração nacional e hoje nós, como igreja local, nos reunimos para comemorar. Dia também que nós celebramos a ordenação dos primeiros presbíteros em solo brasileiro. Então, também o dia dos presbíteros, né? Dia que a primeira igreja organizada no Brasil ordenou os primeiros presbíteros no Brasil. Então, nós queremos louvar a Deus por essa história que nós carregamos, louvar a Deus pela bênção de fazer parte dessa comunidade. Eu sempre falo com aqueles que estão chegando à igreja que pode não ser a igreja perfeita, porque eu faço parte dela, mas é a igreja que Deus escolheu para mim, né? Eu louvo a Deus por isso, né? Tantas comunidades Deus me escolheu, né? E a minha história é uma cidadezinha do interior, quando a igreja, o pessoal brinca que no Nordeste a igreja era muito praiana, né? Ela ficava só nas capitais, na região de praia, né? E Deus usou essa comunidade para ir no interiorzão, né? Uma comunidade na zona rural, onde minha bisavó frequentou, pudemos ser alcançados por essa igreja. E nós aqui, em meio a esse turbilhão religioso que nós vivemos nessa cidade principalmente, Deus nos escolheu para estar aqui. Então nós queremos louvar a Deus por isso, louvar a Deus por essa igreja que Ele escolheu, para nós e para a nossa família. Vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar. O salmista no Salmo 105, ele diz assim: agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos que adoram o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembre-se de tudo que Deus tem feito, lembre-se dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos celebrar ao Senhor, o Senhor da história, o Senhor que nos conduziu até aqui, né? A tia Niceia ontem comentou no grupo da igreja, a minha igreja, né? A tia Niceia já viu tantas festas como essa não, né? As festas não eram mais animadas porque tinha mais gente, né, tia? Hoje a gente está vivendo esse clima, mas com o mesmo espírito de gratidão a Deus. Vamos celebrar por tudo que Deus tem feito por nós, pela história da nossa igreja. Celebrar a Deus que nos chamou para servi-lo. Vamos adorar ao Senhor. Eu queria convidar você a curvar suas cabeças e vamos ter um tempo de louvor ao nosso Deus, de oração, nos preparando e entregando ao Senhor tudo que fizermos nessa manhã, como louvor, honra, glória ao nome dEle, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nós te adoramos, Pai, te bendizemos, exaltamos o Teu nome, Pai, e hoje gratos, ó Deus, pela existência da nossa igreja. Ó Deus, essa igrejinha dos milagres, ó Deus, como foi nos primórdios chamado, ó Deus. Queremos te louvar, porque essa comunidade, ó Deus, um dia nos abraçou, um dia nos acolheu. Essa comunidade, ó Deus, tem sido instrumento do Senhor para nos fortalecer, ó Deus, para abençoar a nossa família. E nós pedimos, ó Deus, que nesta manhã, ó Deus, suba ao Teu altar, ó Deus, um aroma agradável às Tuas narinas. Que o nosso louvor, ó Deus, suba aos céus nessa manhã, com gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, com gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem operado ao longo desses anos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida
e a existência também dos nossos presbíteros, esses homens, ó Deus, e mulheres, Brasil afora e aqui na nossa comunidade, que têm entregue, ó Deus, a sua vida, que têm servido ao Senhor, ó Deus, em meio a tantos afazeres da sua vida pessoal, têm dedicado tempo no serviço ao Senhor. Pai, nós pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor, ó Deus, nos conduza nesse momento, ó Deus, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração nesta manhã. Fica conosco, ó Deus, derrama sobre nós do teu cuidado, ó Deus, e fala ao nosso coração nesta manhã. Visita, ó Deus, aqueles que estão em casa, Senhor, nos acompanhando através da internet. Que o Senhor, ó Deus, possa também, ó Deus, falar ao coração e receber o louvor. Louvor, ó Deus, que sai do templo, mas louvor que sai de cada casa, que nesta hora, ó Deus, se torna o templo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração e o nosso louvor nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso inário, o hino 2 do nosso inário. E eu queria convidar você que está em casa a cantar esse hino e declarando que a sua casa é templo do Senhor e que Deus também está presente aí. Vamos colocar de pé, vamos louvar com toda a nossa força esse hino. Deus está no templo. irmãos podem se assentar. Queridos, como igreja nós erramos, pecamos como indivíduo, mas também pecamos como comunidade.
Pecamos quando tomamos decisões equivocadas, pecamos quando não reparamos a nossa caminhada e vamos uma caminhada diferente daquilo que é a vontade de Deus. Mas Deus que nos escolheu também é um Deus que nos perdoa. E nós queremos, nesse momento, ter um tempo de confissão, onde nós podemos, pessoalmente e como comunidade, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Vamos curvar nossas cabeças mais um tempo. Ter um tempo de oração silenciosa, onde nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. E você pode, diante do Senhor, confessar os seus pecados, confessar a sua vida e pedir ao Senhor perdão. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela graça que um dia nos alcançou. E te agradecemos, ó Deus, pela misericórdia que encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor, Senhor da igreja. Cristo que não desiste de nós, mas nos convida à mudança, à conversão. Nós pedimos a Deus que nesta manhã, quando nos congregamos, ó Deus, para te adorar, queremos pedir a Deus que o Senhor esteja no nosso meio e nos conduza, Pai. Nos conduza no louvor, nos conduza na adoração. Que o Senhor, Deus bendito, possa visitar o teu povo, perdoando, ó Deus, os nossos pecados, perdoando, ó Deus, os nossos erros, a nossa teimosia, a nossa pequenez. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia, Pai. Somos falhos e sabemos disso, reconhecemos isso diante do Senhor. E te pedimos, ó Deus, vem sobre nós com misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, limpa o nosso coração, Pai. Purifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Visita-nos com misericórdia e que a graça, ó Deus, superabunde sobre o nosso pecado. Nós oramos, ó Deus, e pedimos esta bênção em nome de Jesus, Senhor nosso, Senhor da igreja. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, perdoados pelo Senhor, vamos louvar ao Senhor com toda a alegria do coração. Vamos exaltar o Deus da nossa vida com cânticos de louvor. Bom dia, igreja. Talvez o tempo mais frio nos deixe mais quietos, mas estamos na casa do Pai, devemos louvá-lo. Nessa caminhada cristã, não sei quantos tiveram a oportunidade de memorizar o breve catecismo. Eu me lembro que nós aprendemos lá em casa, e as primeiras perguntas são: quem vos criou? Aí a gente respondia: Deus. Que mais Deus criou? Deus criou todas as coisas. Para que Deus criou você e todas as coisas? Para a sua própria glória. Então, se nós estivermos no centro dessa vontade, glorificando ao nosso Deus, não estaremos plenos da nossa existência. Por isso que nós convidamos a todos aqueles que puderem se colocar de pé a glorificar, porque a nossa vida não tem sentido se não estivermos glorificando ao nosso Deus. Se não for para te adorar, Para que nasci? se não for para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar
adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, sua beleza então contemplar, e com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, quem estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, quem estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amém. Glorificado seja o nosso Deus, que mandou o seu Filho e derramou graça superabundante em nós, porque nós estávamos afundados no pecado, mas Ele teve misericórdia. E agora também podemos abençoar a quem está ao nosso lado, a quem está em casa, a nossa família, compartilhando a graça do Senhor que Ele derramou nas nossas vidas e nos trouxe aqui neste dia, neste aniversário, nesta data. Louvemos ao Senhor. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar.
graça recebemos, vamos também conceder de graça, a graça do Senhor. Eu admiro aqueles que conseguem colocar em palavras, em canção, aquilo que vai no nosso coração. E muitas vezes nos faltam as palavras. São vários cânticos que tentam passar essa mensagem. E este é um deles, que às vezes a gente queria ser mais de um para conseguir com todo o nosso ser louvar ao Senhor, agradecer ao que Ele fez, né? Agradecer por quem Ele é nas nossas vidas. Então vamos utilizar esse cântico realmente como reconhecimento da grandeza do Senhor. O tempo que nós temos aqui às vezes não é suficiente para engrandecê-lo da maneira devida. Que bom que nós teremos a eternidade, que Ele nos concede a vida eterna, porque realmente nos faltam palavras para agradecer o que nesta caminhada, hoje especificamente, no aniversário da igreja, o que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós e na vida da igreja. Vamos agradecer através dessa canção.
nosso louvor nas tuas mãos. Só existimos pelo teu querer, Senhor. Sustenta esta igreja, ó Deus, diante de tantas turbulências, de tanta tribulação, ó Pai. Seja com os teus filhos, Senhor. Corrige, Senhor, os nossos passos, para que estejamos sempre andando no caminho que o Senhor trilhou para nós. Leva a tua igreja, Senhor, para os lugares altos que o Senhor falou na tua palavra, Senhor. Nós queremos estar neste lugar, ó Deus. Nós queremos estar onde o Senhor sonhou para nós. Leva-nos, Senhor, para lá. Nós confiamos em Ti. Colocamos toda a nossa dependência, nossas forças, nosso louvor, nossos talentos diante do Senhor. Precisamos de Ti para chegar aonde o Senhor quer. Nos leva pela mão, ó Pai. Sei que somos pecadores, teimosos, ó Deus, mas o Senhor nos amou primeiro, assim diz a sua palavra. Nós confiamos neste amor. Leva-nos, Senhor, para o teu lugar, onde poderemos alcançar mais pessoas e trazer, Senhor, aqueles a quem o Senhor chamou para congregar, para te adorar, para vivenciar esse momento maravilhoso de adoração. Precisamos de Ti e te pedimos, Senhor, te imploramos que aceite o nosso louvor, confiado, Senhor, no sangue de Jesus, que limpou os nossos corações, tirou, Senhor, os nossos pecados, nos libertou. Continuamos errando, mas temos a quem recorrer, ó Pai, teu Filho. Reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Nesta casa reconhecemos, Senhor, que Tu és o Deus de amor, que enviou o Seu Filho para a nossa salvação. Que o Espírito Santo nos ajuda a cada dia neste caminho até o dia que o Senhor nos chamar. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que bom podermos louvar, declarar a grandeza desse Deus. Eu queria convidar os irmãos e irmãs a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 12. E eu queria chamar o Josias Júnior para vir fazer essa leitura. Josias vai ler os versículos pares. Chama a Marcela, chama os dois irmãos, Josias e Marcela. A Marcela vai ler os versículos ímpares e nós vamos responder com Josias os versículos pares. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 1, versículos do 13 ao 12. Segunda Tessalonicenses 1, do 3 ao 12. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram. E dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder.
Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi. Ser elogiado pelo Senhor. Que privilégio poder ser lembrado pelo Senhor. Mas o caminho é pela graça do nosso Deus. Que graça que nos alcança, que graça que nos reveste, a ponto de sermos elogiados, sermos lembrados, sermos amados, né? E o apóstolo Paulo fala isso sobre aquela igreja, dizendo que ele lembra e que ele elogia e que isso causa orgulho ao seu coração, aquela comunidade. Queridos irmãos e irmãs, essa comunidade que nós continuamos a fazer parte, que o Senhor olhe para nós e nos elogie, que o Senhor olhe para nós e nos ame, demonstre o seu amor, e nós possamos perceber isso, que nós possamos ser e nos sentir este povo. Nós teremos agora um tempo de oração, e nós vamos ter um tempo de oração pela nossa igreja, pedindo ao Senhor que abençoe a caminhada da nossa igreja. A nossa igreja está espalhada por todo o Brasil, em alguns lugares de forma mais intensa, alguns lugares ainda são desafios para nós. Aqui na região do nosso presbitério, o estado do Espírito Santo é um desses grandes desafios. A nossa igreja é muito tímida, quase inexistente ali. Há uma igreja em São Mateus e uma congregação em Serra. Assim como em outros estados, Acre, a presença é apenas de um trabalho. No Rio Grande do Sul, agora avança um pouco, mas ainda muito tímida a presença da igreja. Nós queremos orar por essa igreja. Ontem nós tivemos o culto nacional e o presidente da igreja com a palavra profética, falando sobre essa igreja que tem diante de si um desafio. Ela, no início, foi conhecida por ser a igrejinha dos milagres, e no meio dessa crise que nós vivemos, continua a ser desafiada a ser a igrejinha dos milagres. Eu lembro que há alguns anos, quando nós construímos o templo lá em Itaboraí, nós falamos sobre isso, em meio àquela crise que o Estado vivia. Nós conseguimos erguer um templo, em meio à crise financeira que afetou vários dos nossos, do Estado. Nós conseguimos erguer o templo em Itaboraí. Nós temos diante de nós alguns desafios. Alguns dias nós tivemos a reunião com os arquitetos para definir alguns detalhes do nosso projeto. É um desafio grande diante da crise que nós vivemos, que tem afetado muita gente, não apenas nas questões sanitárias, mas também nas questões financeiras, porque a crise econômica vem a reboque. Nós somos convidados a continuar a ser a igrejinha dos milagres. O presidente falou ontem da ação diaconal da igreja, que não parou, mas que continuou a abençoar vidas, em vários lugares, em várias situações. Pessoas do nosso meio que perderam a fonte de renda, e a igreja pôde ajudar. Que nós sejamos e continuemos a ser essa igrejinha dos milagres. Nós queremos ter esse tempo de oração. A tia Niceia pediu, o Douglas vai amanhã se apresentar, fez a seleção de fuzileiros e amanhã vai se apresentar, levar
acho que amanhã já se apresenta para trabalhar, dia 9, né? Tia Niceia pediu e o Douglas fez questão de vir à igreja hoje. Nós vamos orar por ele e pelos nossos, né, que estão em meio a essa crise, estão aflitos, enlutados, né? Nós também choramos com os que choram. Que nós possamos ser essa igreja que tem empatia por aqueles que estão em festa, mas também por aqueles que estão tristes. Vamos ter esse tempo de oração. Curva sua cabeça. Eu queria pedir que o presbítero Paulinho viesse aqui à frente, nos conduzir nesse momento de oração. Curva sua cabeça, vamos ter esse tempo. Se coloque diante do Senhor como igreja, apresente a sua vida, apresente a nossa igreja, a nossa denominação, mas também a nossa igreja local. Vamos render graças pela vida do Douglas, mas também pedir a Deus pela vida daqueles irmãos, irmãs, parentes que estão enfermos, enfrentando dificuldades. Nós lembramos também da pastora Ana Isaura, que perdeu seu irmão essa semana, do pastor Ricardo Bento, que está hospitalizado. Que Deus possa visitar a sua igreja de forma muito especial nessa manhã. Deus amado, sabemos que Tu estás presente em todos os momentos, quando clamamos o Teu nome, Te imploramos a Tua presença, e tenho a certeza que o Senhor está aqui conosco, com os Teus ouvidos atentos a cada pedido, Senhor. Eu não sei o problema de cada pessoa aqui, pessoas que o pastor citou os nomes, pessoas que estão com seus projetos, pessoas que tinham os seus projetos e não pôde ir adiante devido às situações que estamos vivendo, né, de crise, de situação na saúde. Mas Tu conheces, Senhor, conhece cada coração, Pai. Tu administra, pois Tu és um Deus que protege, que está sempre presente e é fiel. E é por isso que estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, pronto para ser administrado por Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, que as igrejas estão passando também por muitos problemas, pessoas que tinham a sua fé, estão desanimando, estão se entristecendo, estão até mesmo se afastando, Senhor, de Ti, Pai, preferindo o mundo do que estar debaixo da Tua graça. E o Senhor sempre nos propõe, Senhor, nos mostra essa paz, que apesar das dificuldades, nós conseguimos passar, conseguimos superar, porque o Senhor está do nosso lado. Amém. Porque o Senhor é conosco. E o Senhor mesmo fala na Tua palavra que Tu és fiel. E é isso que podemos ver, Senhor, a Tua fidelidade, mesmo que nós não somos, mas Tu continua fiel, Amém. Senhor. Por isso, Senhor, coloco as igrejas nas Tuas mãos, ó Pai. Assim como Tu fizeste essa igrejinha dos milagres, que Tu possa estar, Senhor, também em todas essas igrejas, ó Pai, fazendo milagres, fazendo transformações, mudança, Senhor, dando alegria para aquelas pessoas que estão tristes, ó Pai, pessoas que perderam seu ente querido, pessoas que muitas vezes não têm nem o que comer, mas que, Senhor, sabemos que o choro dura só apenas uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e temos essa certeza, porque o Senhor está conosco. Amém. Obrigado. Ah, meu Senhor, conforta os corações daqueles que ficaram, que muitas vezes não entendemos, mas muitas vezes muda o rumo da vida na nossa mente, né, que é enterrar os mais novos, né, ou enterrar também os mais velhos, pois a gente, mesmo que sabemos que a morte vem, a gente ainda não está preparado, Senhor. Por isso, conforta os corações daqueles que ficaram. Senhor, também possa estar ajudando as pessoas com seus serviços, seus primeiros serviços, ou que vão ainda projetar, né, Senhor, sonhos, que Tu possa estar com eles, ó Pai, administrando, porque sabemos que a melhor administração vem de Ti, ó Pai, quando entregamos a nossa vida nas Suas mãos. Ó Pai, continua conosco aqui, Senhor, porque temos vários projetos
mas só são realizados mediante a tua vontade. Amém. Porque é a tua vontade que tem que prevalecer, Senhor, não a nossa. Somos apenas um instrumento de tua palavra. Amém. E é isso que queremos ser para sempre. Em nome de Jesus, ó Pai. Continua, Senhor, no decorrer desse culto, pois podemos sentir o teu Espírito Santo tendo total liberdade. E continua, Senhor, com a tua liberdade, nos usando, nos falando. Senhor, em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, essa igreja que iniciou lá atrás, pequena, um grupo de 7 pastores e 15 presbíteros saíram daquela reunião do sínodo e foram chorar e orar durante toda a noite no templo da primeira igreja de São Paulo. No dia seguinte, dia 1º de agosto, resolveram se organizar como presbitério independente. E a partir daí tinha um grande desafio, se espalhar pelo Brasil. 6 meses depois estava aqui no Rio de Janeiro. 7 meses depois estava aqui no Rio de Janeiro. Poucos meses depois chegava no Nordeste brasileiro. E assim continuamos. E no início, sem o recurso que vinha da igreja mãe, a igreja americana, ela conseguia fazer a sua missão e foi chamada de Igrejinha dos Milagres. Isso criou uma tradição que naquele dia que eles comemoravam o aniversário da igreja, de organização, se fazia uma oferta especial. E para surpresa, aquela oferta especial, que era toda destinada à missão, sustentava o trabalho missionário durante todo o ano seguinte. E aí, o título de Igrejinha dos Milagres ficou marcado pela igreja. Nós continuamos a ser Igrejinha dos Milagres, em meio a tantos desafios, como já falamos. Mas nós queremos, nessa hora, ter um tempo especial de louvar a Deus. E falamos sobre isso nos últimos domingos. Louvar a Deus, e apresentar ao Senhor uma oferta de gratidão. Não é pesar, não vamos tirar do nosso orçamento, não vamos deixar de comprar o feijão, pagar as contas, mas uma oferta de gratidão a Deus, pela nossa igreja. E hoje isso será investido naquilo que nós precisamos. Falamos do desafio do equipamento de mídia, mas nós temos o projeto que está avançando, né? Nós continuamos com um projeto arquitetônico, a licença de obras foi renovada esses dias, continuamos a sonhar, né? Não está parado, né? Continua queimando, né? Apesar de a gente não está vendo tijolos quebrados, mas continuamos avançando, e a passos largos, né? Tivemos aqui a reunião, a Ruth e o Delci começaram a já ponderar algumas situações que poderiam acontecer, então já está palpável o negócio, né? Então, vamos começar o quanto antes, né? Só concluir essa etapa, a gente começar a orçar, e isso depende de nós. A nossa oferta nessa manhã será uma oferta de gratidão a Deus. Diante de todos esses desafios, nós somos abençoados, temos sido abençoados, e vamos fazer isso, demonstrar isso, louvando ao Senhor com a oferta, uma oferta de gratidão ao Senhor nesse dia especial. Então, nós vamos louvar um cântico que foi cantado naquela noite por aquele grupo. Nós queremos convidar você a fazer nesse momento. Você que está em casa pode fazer também, vai aparecer no seu vídeo o e-mail, o Pix, a conta da igreja. Você pode fazer a sua oferta de gratidão ao Senhor nesta manhã. Vamos louvar ao Senhor. Se os irmãos não estiverem cansados, eu os convido a se colocarem de pé e relembrarmos tudo que o Senhor já tem feito. Ficaremos surpresos com o que já recebemos do nosso Deus. Se da vida as vagas procedem,
Podemos assentar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas apresentados pelo teu povo nesta manhã. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa fazer multiplicar, ó Deus, na vida de cada irmão e irmã, mas também, ó Deus, na tua comunidade. Ó Deus, que possamos com alegria contribuir, ó Deus, para ver, ó Deus, os teus planos para esta comunidade, ó Deus, acontecendo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sempre a alegria, ó Deus, de participar. Não sermos meros espectadores, mas participantes ativos em todo o processo, Pai. Pai, que a tua vontade prevaleça sobre nós, sobre a tua igreja. A tua igreja está espalhada por todo o Brasil. Hoje, nós te oramos gratos, com coração alegre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no texto que vamos meditar nessa manhã. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos do capítulo 12, versículos 12 e versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e versículos 13. Diz assim a palavra de Deus: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pai, que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade entre nós. Que teu Espírito fale, ó Deus, ao coração de cada um dos teus filhos. Nós que estamos aqui, aqueles irmãos e irmãs que estão em casa, que o Senhor, ó Deus, visite cada um deles. Em nome de Jesus, nós oramos. Fala ao teu povo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos falado esses dias sobre o que é ser igreja. O que é ser igreja? O que é igreja? A igreja é família, falamos sobre isso. A igreja é comunidade, também falamos sobre isso. A igreja é luz, também falamos sobre isso. Falamos sobre vários aspectos da caminhada como igreja. E hoje nós queremos pensar um pouquinho, e concluindo essa série de reflexões, sobre o que é essa comunidade, esse grupo, esse ajuntamento, né, que nós nos reunimos dominicalmente, nós nos conversamos, nós estamos conectados durante a semana. O que é esse ajuntamento, ou o que é isso que nós chamamos de igreja? O que é igreja? E na pastoral do boletim hoje eu falei um pouquinho sobre isso, né? Se nós formos pesquisar nos meios eletrônicos, vai aparecer ali igreja, vai aparecer algumas fotos de belos monumentos, de belas catedrais, ou também podemos ver igreja como uma instituição. Eu lembro, eu já contei isso aqui, um dia conversando com um contador, ele disse que ele prefere trabalhar com igrejas. E eu perguntei por quê. Geralmente é complicado trabalhar com igreja. E ele disse porque é um cliente que dificilmente fecha as portas. Então, se a gente consegue conquistar esse cliente, ele vai ficar por décadas como cliente do escritório. Eu tenho minhas observações a isso, mas é uma visão de alguém que trabalha com essa área e tem a experiência essa experiência de vida. E de fato né? Sérias igrejas e aquelas que se dão ao trabalho de existir na legalidade precisam de contador, né?
essas principalmente realmente existem. Nós estamos comemorando 118 anos. Né? Não acredito que o simples fato de se chamar igreja torna algo eterno, porque há muita coisa que não é igreja e que leva o nome de igreja, mas isso é uma outra discussão. Igreja para alguns é entretenimento. Para alguns, a igreja é entretenimento. Nós queremos ir num lugar onde a gente se sinta bem, onde a gente sorria, onde a gente brinque. Não que isso não aconteça. E aí eu tive uma experiência interessante. Quando eu fui nos Estados Unidos e estava na igreja presbiteriana, que era parceira nossa lá em Natal, e o único brasileiro que morava naquela cidade, era uma cidade pequena, foi o tradutor. Né? E aí nós conversamos, era um cearense, inclusive, né? Era professor de futebol ali na cidade. E aí nós conversamos com ele sempre muito entrosado, falava, e aí eu perguntei se ele era daquela comunidade. Ele dizia que não, porque os filhos preferiram, quando eles chegaram nos Estados Unidos, os filhos chegaram a uma certa idade, preferiram ir para um outro lugar, mas que ele estava amando estar ali, porque ali ele estava ouvindo a palavra. No outro lugar era legal, os filhos se divertiam, sorriam, né? Eles saíam do culto, parecia que tinha saído de uma sessão de terapia, mas a Bíblia era sempre negligenciada. Então há essa busca, e nós copiamos isso, e trazemos isso de lá para cá. E hoje nós estampamos isso em tudo que é lugar. Né? Ser da moda é ser assim. Ser da moda é ser assim. Igreja é entretenimento. E aí nós temos que gerar uma série de eventos, e criar eventos, e entupir o povo de programações, porque isso é ser igreja. Programações que realizem o indivíduo, façam terapia de grupo, façam o povo sorrir. Mas o que é ser igreja? Segundo as Escrituras, nosso desafio hoje é pensar o que é ser igreja a partir de mim, a partir de você. Porque a igreja é você, a igreja sou eu. E eu falo, não a igreja sou eu como um pastor, né, para não comparar com aquele indivíduo que diz que o Estado sou eu, mas a igreja como você, como parte desse corpo, desta família, desta comunidade que nós fazemos parte. Porque a igreja é corpo. E quando nós lemos o apóstolo Paulo falando aos coríntios, ele dá algumas orientações sobre o que é essa comunidade. Aquela comunidade que ele escreve, a comunidade de Coríntios, que era uma comunidade difícil. Eu acho que eu já falei aqui, quando eu me converti, eu achava que as igrejas do Novo Testamento eram o modelo de igreja. Nós queria ser como uma igreja primitiva. E, de fato, isso não é verdade. Se tem uma igreja que eu não queria ser, era a igreja de Corinto. Uma igrejinha complicada. E o apóstolo Paulo escreve aquela igreja e ele faz aquela igreja pensar que ela é um corpo. E nós queremos pensar a partir desse texto, algumas dicas que o apóstolo Paulo nos dá para que nós possamos olhar para dentro de nós e pensar a partir de mim, não a partir do outro, não a partir da instituição. Às vezes nós esperamos que as soluções venham da institucionalidade. E as instituições, e a institucionalidade é falha. É falha. Mas e eu? Quando falamos de corpo, nós não queremos falar de forma genérica, de um ser único. Nós queremos falar de forma particular, de cada um de nós, como membros desse corpo. Como membros, e o apóstolo Paulo, se você continuar lendo o texto, ele vai nos detalhes. Como membros que são diferentes e que exercem funções diferentes. Ele não trata no corpo como sendo algo generalista, né? Uma coisa única, uma massa uniforme. Não, ele desce aos detalhes e vai falando da peculiaridade de cada um desses membros. Então, quando nós falamos de corpo, nós falamos desse grande ajuntamento de membros diferentes. De membros diferentes. Queremos, queridos irmãos e irmãs, que cada um de nós comece a olhar para esse corpo que a Bíblia chama de igreja e comece a enxergar a cada um de nós como parte desse corpo. Não adianta ficar apenas olhando e esperando e vendo como se fosse algo bem distante. Mas eu faço parte.
A igreja sou eu. Eu faço parte desse corpo. De forma que se algo não está bem, também é responsabilidade minha, ou pelo menos eu vou sofrer por isto. Cada um de nós temos um papel. Temos um papel nessa comunidade. E nós precisamos aprender a desenvolver, a exercer esse papel. Cada um de nós. Por mais que a gente ache simples, por mais que a gente ache, até, e usando a palavra do próprio apóstolo Paulo, até desonroso, esse papel precisa ser exercido. Para que o corpo esteja bem. Para que o corpo esteja bem. Para que o corpo esteja saudável. Todos os membros precisam exercer funções das mais variadas. E na comunidade chamada igreja, nesse corpo, nós podemos servir e nós podemos fazer parte, apresentando, colocando à disposição do todo aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, aquilo que é nosso. Se nós olharmos o corpo e formos ver cada órgão do corpo, cada um tem uma textura diferente, cada um tem uma formação diferente, cada um faz uma coisa diferente. Um não faz o papel do outro, mas um é importante para que o todo esteja bem. Na igreja nós somos conectados uns aos outros. E essa conexão, como diz o apóstolo, é o Espírito que nos dá de beber, e Ele nos une e nos faz um só corpo. Nós somos, queridos irmãos e irmãs, como igreja, abençoado pela vida do outro. Por isso não há entre nós não pode haver entre nós qualquer sentimento discriminatório, sentimento que despreze pessoas, despreze o irmão, ache que o irmão não tem nada a contribuir comigo. Tem! Nós fazemos parte de um corpo. Essa comunidade é a comunidade da igreja. É essa comunidade que o apóstolo Paulo chama de corpo. Corpo. E que o próprio Jesus usou na ceia para se referir usando o pão como elemento. Em outro momento, o apóstolo Paulo diz, esse corpo que tem uma cabeça, que é Cristo. Então nós somos um corpo, cada um de nós, com diferenças entre nós. Cada um sabe fazer uma coisa, cada um tem um temperamento, cada um tem uma posição, cada um... E junto, fazendo o que nós sabemos fazer, todos nós nos completamos. Todos nós nos completamos. Um exemplo estampado aqui. Se você me der um violão, eu vou fazer uma bela foto. Mas se você olhar a mão, eu não sei fazer uma nota. A mesma coisa de cantar. Eu fui ali, o Maurício esqueceu de bloquear o meu microfone e saiu, né? Se eu pegar um microfone para cantar, quem vai estar em casa com certeza vai mudar de canal. Cada um de nós faz uma coisa. Não adianta eu querer cantar, porque não é minha praia. Eu não sei fazer. Eu canto no banheiro, eu canto no meio de todo mundo. Mas sozinho é um desastre. Sou um desastre. E nós temos aqui gente para fazer tudo isso. Está ali o Emerson operando a câmera, o Yarley nas letras, a Tamires na transmissão, o Maurício no som. É isso. Cada um de nós fazendo parte de um processo. E aqueles outros tantos que trabalharam por trás, que trabalham para que isso seja possível. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E como corpo, ela é composta por diversos. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 14 até o final do texto, ele vai falar dessa diversidade. Somos diferentes. Somos diferentes. Maurício brincou esses dias, né, que
o conselho vai mudar a composição a partir de outubro, com a última assembleia. Vai permanecer a hegemonia flamenguista. Mas nós temos o nosso amigo Paulinho, né, representando o Vasco ali. Alguém que nós amamos, né? E que está junto no time, sem levar isso a extremos. Nos amamos e trabalhamos no mesmo propósito. Somos diferentes, mas estamos unidos a serviço do bem de todo o corpo. Temos habilidades diferentes. Cada um de nós sabe fazer uma coisa. E essa diferença produz a vida. É olhar para o corpo. Cada órgão tem a sua característica e a sua função. Um não pode fazer a função do outro. Quando um faz a função do outro, o estrago é feito em todo o corpo. Cada um de nós tem a sua habilidade. E essa habilidade, colocada a serviço do reino, produz vida. Essa diferença produz vida. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Todos nós, escravos, livres, judeus, não judeus, todos nós fazemos parte deste corpo, como membros individuais, como membros que são diferentes. Eu não posso querer ser olho, se todo o corpo for olho, ele diz. Quem vai ouvir? Quem vai falar? A igreja é composta por diversos. Somos diferentes, mas quando nos colocamos à disposição, nos colocamos a serviço desse bem e dessa saúde de todo o corpo, esse corpo caminha de forma saudável. A diferença não traz doença. A diferença não causa morte. A diferença traz saúde, gera saúde. Queridos irmãos e irmãs, na igreja, a diferença produz vida. Talvez em outro lugar a diferença produza morte. Talvez em outro lugar a diferença cause morte. Mas na igreja a diferença produz vida. Quanto mais diferentes colocarmos essa diferença a serviço do reino, mais vida essa igreja produz. Somos diversos, somos um corpo, e como corpo nós somos diversos. Mas o apóstolo Paulo traz nesses 2 primeiros versículos, desse texto que ele fala sobre o corpo e as muitas partes, ele fala de uma questão que é interessante, que ele não fala em outros lugares. Ele diz, olha, nós fomos batizados, ele está falando de judeus e não judeus, escravos e livres, nós fomos batizados no mesmo Espírito para formar um corpo. Para formar um corpo. Fomos batizados. E é interessante pensar sobre esse sacramento, essa ordem de Jesus. Porque o próprio Jesus, no final do Evangelho de Mateus, ele deu a ordem para nós, para irmos e batizarmos pessoas em todos os lugares. E o que é batizar? É apenas realizar um rito religioso? Não. Batizar é inserir pessoas nesse corpo. Essa é a ordem. O Senhor disse, olha, vão por todo mundo, pregue o Evangelho, ensine as Escrituras e batizem. Não deixem as pessoas jogadas por aí, mas abracem, traga para junto, façam com que essas pessoas tenham essa experiência de vida em comunidade. Batizar é inserir essas pessoas, então, no corpo de Cristo, nessa comunidade de homens e mulheres diferentes, mas que estão a serviço do Mestre. Batizar, queridos irmãos e irmãs, significa também cuidar, é inserir, é introduzir, mas é também cuidar. É também cuidar, é trazer para junto de nós. E não trazer para junto e deixar que a coletividade cuide sozinha, não. Trazer para junto e eu mesmo cuidar. Estar junto, dividir, compartilhar, ensinar. Dividir a vida.
e a vida que nós vivemos em comunidade. A igreja é uma comunidade de vários indivíduos, vários eus, que se reúnem e aqui renunciam parte para que o todo seja abençoado. Compartilhar a nossa vida, compartilhar tudo que nós temos, para introduzir pessoas, trazer pessoas para junto, para perto, para a comunidade. Batizar. Mas ele toca em um outro batismo. Ele fala no final que nós fomos batizados pelo Espírito. Aí ele muda qual batismo que ele está falando. Ele diz, olha, nós todos fomos batizados pelo mesmo Espírito, porque nos foi dado desse Espírito. E aí ele está falando do batismo do Espírito, ou pelo Espírito, para a vida em comunidade. E aí está a beleza, a diferença do batismo de João e desse novo batismo inaugurado na comunidade cristã, que não é apenas o ingresso, não é apenas se aproxime e você é um de nós, mas é o batismo que nos capacita para a vida em comunidade, é o batismo que nos une, que nos torna um só no Senhor. É um batismo que nos reveste de poder para a missão. É o Espírito que vem morar em nós, nos dando poder, ousadia para fazer, para sonhar, para ir adiante, para cumprir a missão que Ele nos deu. É o batismo que dá dons às pessoas. Cada um de nós, nesse propósito de nos colocar a serviço, o Espírito Santo vem e diz, eu te ajudo, dando dons a cada um de nós, para servir a comunidade. Que beleza! Não estamos sozinhos nesse grande esforço. O próprio Deus nos ajuda, o próprio Espírito nos capacita com dons. E cada um, essa escolha não é nossa, mas é dele. Cada um de nós com seus dons. E que todos, colocados a serviço, produz vida. Queridos irmãos e irmãs, a imagem visual que eu produzo disso, que eu faço disso, é uma máquina de produzir vida. Quanto mais nós nos colocamos à disposição, eu e você, não estou falando da instituição, não estou falando do templo, estou falando eu e você. Quanto mais nós nos colocamos a serviço, exercendo os dons que Deus nos dá, que o Espírito nos concede, mais vida essa comunidade produz. Batismo que nos ajuda a superar e a vencer todas as lutas. Todas as lutas. Nós enfrentamos lutas pessoais, mas nós também enfrentamos lutas como comunidade, como povo de Deus. Enfrentamos lutas e enfrentamos dificuldades. Esse poder do Espírito Santo nos ajuda a superar todos esses momentos. Todas essas dificuldades. Povo batizado, a igreja é esse ajuntamento de pessoas batizadas, unidas pelo Espírito. Algo que aconteceu em Pentecostes e continua a acontecer diariamente na vida, na caminhada da comunidade dos discípulos de Jesus. Em quarto lugar, queridos irmãos e irmãs, a igreja é um lugar para você e para a sua família. A igreja não é apenas uma instituição, e a gente está falando aqui, parece estar falando de forma muito genérica, muito abstrata. Não, a igreja é um lugar para você. A igreja não é uma instituição que existe, eu uso, e eu visito, e eu me torno amigo, eu me torno sócio, eu me torno... Não, a igreja é o lugar para mim e para você. Eu não sei viver sem a comunidade de fé. Eu não sei viver sem ter alguém para partilhar a vida. Desde o Gênesis, o Senhor percebeu que o homem não pode viver sozinho.
Não podemos viver sozinhos. E a igreja é parte desse objetivo de Deus. Não precisamos e não podemos andar sozinhos. E Deus criou para nós, homens e mulheres que abraçam a fé em Jesus, uma comunidade, uma família, que o apóstolo Paulo chama de corpo de Cristo. Ela é o meu e o seu lugar. Ela é o meu e o seu lugar. Eu preciso me inserir, e o batismo é isso, inserção. Eu preciso me sentir parte. E eu preciso colocar a minha vida à disposição para abençoar outros e ser abençoado por outros, para abençoar diferentes e ser abençoados por diferentes. Queridos irmãos e irmãs, Jesus organizou a comunidade chamada igreja para acolher essa unidade, esse serviço produz vida. E o Senhor quer produzir vida na sua casa, vida para você. Se coloque à disposição dEle. Tome nessa manhã uma decisão. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Te louvamos pela vida, te louvamos pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui reunidos para te adorar. Te pedimos que nesta hora, Pai, o Senhor fale ao coração de cada um dos teus filhos e filhas, trazendo, Deus bendito, alegria, trazendo esperança e, acima de tudo, ó Deus, determinação, para que cada um, ó Deus, desses que nos ouve, nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, tomem essa decisão de fazer parte, ingressar nessa comunidade de fé. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos colocar a serviço do Senhor todos os nossos dons, talentos, e nessa diferença, ó Deus, assim como os acordes de uma bela canção, ó Deus, possamos experimentar a vida que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, nessa união, ó Deus, cada um de nós, diferentes, possamos viver, possamos gerar vida naqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, e nesse sentido de tomar a decisão de fazer parte da igreja, de assumir a identidade como igreja cristã, nós queremos nessa manhã, com alegria, receber através do batismo e profissão de fé, a nossa irmã Olga, esposa do nosso presbítero eleito, Emerson, né, que está ali na câmera. Eu ia chamar ele para vir aqui, mas eu vou chamar ela e as filhas, né? Ele vai fazer umas imagens ali. Olga, vem aqui com a Tamires e o Christian. E o Tony, vem aqui à frente. Olga, eu tenho algumas perguntas a fazer a você.
Você renuncia ao mal em todas as suas formas e seu poder no mundo? Você renuncia aos caminhos do pecado que nos distancia de Deus? Você reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você se compromete a seguir a Jesus com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Você crê em Deus Pai, o Todo-Poderoso? Crê em Jesus Cristo, seu Filho? Crê no Espírito Santo? Está disposta a fazer parte da igreja do Senhor e promete perseverar na doutrina, na comunhão da igreja e no partir do pão e nas orações? Amém. Que Deus abençoe. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Queria perguntar à igreja se a igreja se compromete a ajudar a Olga, né, a seguir a sua caminhada de fé, fortalecendo, encorajando, animando, para que ela possa enfrentar os momentos de lutas, dificuldades. Amém. Vamos orar, hein? Estire suas mãos sobre a vida da Olga e também abençoando sua família. Deus, nós te louvamos pela decisão da Olga. Pedimos a Deus que o Senhor a abençoe nesse momento. E através desse sacramento, ó Deus, com alegria, nós a acolhemos como parte da nossa comunidade de fé. Abençoa, ó Deus, a Olga, o Emerson, a Tamires, o Tônio, o Christian, ó Deus, que eles possam ver, ó Deus, nela, ó Deus, uma mulher de Deus, dedicada. Ó Deus, que eles possam ver uma serva que se coloca à disposição para abençoar não apenas a comunidade, não apenas a si mesmo, mas a sua casa e a todos que estão à sua volta. Nós oramos, ó Deus, como comunidade de fé, estendendo as nossas mãos, clamando a bênção do Senhor sobre a vida dela, que a alegria de fazer parte da comunidade seja constante em seu coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Continuamos de pé. Queridos irmãos e irmãs, Jesus disse que seus discípulos deveriam ir por toda parte, ensinando, pregando, ensinando e batizando. E com alegria nós recebemos a nossa irmã Olga através do sacramento do batismo nesta manhã. Olga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, nós te louvamos pela vida da Olga. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre ela. Ó Deus, e que este selo, ó Deus, visível da graça do Senhor que nos alcança, possa estar também gravado em seu coração. Que este momento, ó Deus, não seja apenas um ritual, mas que seja para ela um marco de uma nova caminhada com o Senhor. Nós pedimos a bênção sobre a vida da Olga, sobre a sua família, Pai. Que ela possa ser instrumento do Senhor para falar, ó Deus, também aos seus filhos, seus parentes. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te louvamos pela decisão da tua filha de estar entre nós, de ser uma de nós nessa comunidade, nesse corpo chamado igreja. Em nome de Jesus, nós oramos, gratos pelo teu favor, pela decisão da tua filha e por esta família. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Seja bem-vinda à primeira IPI. Deus te abençoe. Podemos assentar, não dá para dar aquele abraço. Deus abençoe. Eu mandei sentar, mas nós vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos fazer juntos a afirmação de fé. Já para convidar o grupo de louvor para ocupar o lugar aqui. Vamos fazer juntos a afirmação de fé da nossa igreja. E logo após nós vamos cantar o hino oficial da nossa igreja, Um Pendão Real. Vamos colocar de pé, todos juntos, vamos reafirmar com alegria e intensidade
aquilo que resume a nossa fé. Está transcrito no boletim da igreja, a afirmação de fé da IPI do Brasil. Todos juntos. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador do céu e da terra, e todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramado sobre os filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Com pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esforçados já os densos batalhões do grande usurpador. Preparai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Passou aqui. Fazer oração. Vou pedir para a tia Aniceia só
Tia Nicéia fazer a oração. Só vem mais para cá, o pessoal senão não vai aparecer quem está em casa. Tia Nicéia fazer a oração, encerrando o nosso culto. Ela que é nossa membro mais antiga, pedir para ela orar, encerrando o nosso culto. Depois nós encerraremos com a bênção. Meu Deus, a alegria é muito grande, Senhor. Eu agradeço a Deus, Senhor, pelo amor, pela misericórdia. Até aqui me ajudou, meu Senhor. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Tantas alegrias, Senhor, tantos momentos felizes na minha vida. Para concorrer a esse problema, Senhor, que não é um problema, é uma alegria, uma emoção muito grande. Meu neto está comigo, primeira vez que ele vem comigo, ele se ofereceu, ele está muito feliz. Senhor, obrigado pela aliança que eu tenho com a minha igreja, a Igrejinha dos Milagres, a alegria que eu tenho de ter passado tantos anos participando desses problemas, desses momentos. Abençoe a nossa igreja, que ela continue vitoriosa, Senhor. Que as nossas dificuldades sejam, Senhor, aplainadas por Ti, Amém, Senhor. Pai. Usa-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que possamos fazer a Tua vontade, não a nossa, Amém, Senhor. Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, repouse sobre a igreja de Jesus, sobre a igreja presbiteriana independente, sobre toda a igreja que está espalhada por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Irmãos, a Leidiane vai. Cadê a Leidiane? A Leidiane vai dar uma lembrancinha aqui. Hoje a gente não pode ter bolo, né? Mas você vai levar um docinho para você comer em casa.